mil propriedades por todo o estado dedicadas à vitivinicultura. 90% delas está localizada aqui, na Serra Gaúcha. Estamos falando da mais importante região vinícola do Brasil. Nossa viagem começa em um cenário de 1929. Pode não parecer, mas estamos no centro da cidade de Flores da Cunha, município de 30 mil habitantes, que fica a 110 quilômetros de Porto Alegre. O casarão foi a sede da Companhia Vinícola Riograndense. Aqui começou o plantio das primeiras vitiviníferas no Brasil. Neste lugar acontecia o preparo das mudas e a administração da companhia. No andar superior ficavam os dormitórios dos funcionários. Hoje está sendo usado para a experimentação. O sótão da casa foi aproveitado para a realização de um processo pioneiro no Brasil, a desidratação de uvas para a elaboração de vinhos. Aqui a fruta perde água e então outras propriedades são realçadas. E o resultado é esse, um merlot mais alcoólico, intenso e encorpado. Começamos a desidratação com a uva merlot, exatamente porque o merlot tem um cacho mais aberto, não é tão compacto e facilita essa desidratação, faz com que o cacho fique bastante aberto, ventile e com o tempo, com o passar dos dias, com o auxílio do sol e do calor, porque essa desidratação é natural, faz com que o grãozinho vai murchando e perdendo água. Essa perda por evaporação que se dá vai fazer com que a uva concentre mais açúcares e, consequentemente, lá no futuro vinho, mais álcool, né, na degradação dos açúcares. Também com a perda da água aqui, com a desidratação aqui da uva, nós conseguimos concentrar mais compostos fenólicos, ou simplificando, conseguimos aumentar mais a estrutura do futuro vinho, conseguimos aumentar mais a cor, em virtude da concentração da matéria sólida em relação ao líquido. A técnica está sendo testada pela vinícola Luiz Argenta, que comprou a propriedade em 1999. 10 anos depois foi montada a estrutura, que contrasta com o casarão histórico. Foi inspirada na arquitetura das vinícolas espanholas. O design inspirou, inclusive, a escolha das garrafas. A Luiz Argenta começou a investir também em garrafas design, né? Tudo começou por causa da própria arquitetura da vinícola. A vinícola tem uma arquitetura moderna, arrojada e que sempre chamou muita atenção por isso. Inclusive já foi eleita uma das vinícolas mais bonitas do mundo e a mais bonita do Brasil em alguns sites especializados. Diante disso, a gente queria transmitir um pouquinho dessa modernidade, desse arrojo, também para as garrafas de vinho, né? Que isso realmente se conversasse, que combinasse, né? E aí então a gente procurou algumas garrafas, a maioria delas italianas, desenvolvidas por designers realmente italianos e premiadas justamente pelo seu design, e trouxe com exclusividade para o Brasil, né? Essa foi a primeira garrafa design que a gente lançou, que é do nosso vinho Chirá, e que deu super certo, porque, em primeiro lugar, segue o conceito de sustentabilidade. Dificilmente essa garrafa vai ser jogada fora depois de beber o vinho. Você vai transformá-la em alguma coisa, em algum objeto de decoração, uma garrafa para guardar água, um vaso de flor, enfim, alguma coisa que a imaginação, enfim, permitir para essas garrafas serem reutilizadas. Em segundo lugar, elas pegam não somente o segmento de vinhos, mas também o segmento de presentes.
A vinícola está em uma região de colinas, com altura de 690 a 850 metros acima do nível do mar. Desde 2012, a região possui a indicação de procedência Altos Montes. Significa que os produtos têm uma certificação de qualidade e de características próprias. É um passo antes da conquista da denominação de origem. Isso cria um terroir diferenciado, né? Quem define essa característica está exatamente ligado ao clima, à quantidade de sol, à quantidade de chuva, a quanto vento tem, porque o vento ajuda a secar o vinhedo e ter menos contaminação, né? Ao solo, aos macro e micronutrientes ligados ao solo. Todo esse complexo dá um diferencial lá na parte final, na elaboração do vinho. Nós conseguimos obter vinhos com uma coloração, um vermelho intenso, vivo, ligado sempre à terra e às condições climáticas, né? Com um equilíbrio entre a estrutura e a graduação alcoólica que vem do açúcar da uva. Saímos dos Montes de Flores da Cunha rumo à localidade de Pinto Bandeira. As características da região fazem diferença para a produção de outro derivado das uvas. A região aqui de Pinto Bandeira, como um todo, tem uma vocação muito especial para o espumante. A gente está num clima, uma altitude maior, então isso faz com que a gente tenha temperaturas mais amenas. O nosso solo também ele tem uma característica muito especial, ele é muito argiloso, tem toda uma característica de minerais diferenciada. Isso faz com que a gente tenha um potencial muito grande nos espumantes. A comercialização dos espumantes gaúchos mais do que dobrou nos últimos 12 anos. Em 2016, 16 milhões de litros foram comercializados no mercado interno. Já a exportação é em menor quantidade. 174 mil litros foram vendidos no ano passado para outros países, de acordo com a Ibravin. O Brasil, quando se apresenta internacionalmente, nos concursos internacionais, tem recebido uma série de medalhas, talvez em volume de exportação, não tanto por uma simples questão, nós não temos uma oferta, né? A nossa produção é ainda relativamente pequena, tanto nos espumantes quanto de vinhos finos, né? Não nos permite alçar voos muito altos, né? O mercado brasileiro é muito grande, né? E ainda a maior parte do consumo se dá no mercado interno, né? Nesta vinícola, 80% da produção é de espumantes. Nos últimos anos, a busca pela sustentabilidade impulsionou mudanças da plantação das videiras até a colheita. A biodinâmica ela trabalha muito com a parte de equilíbrio, né? Então a biodinâmica acredita que a doença, a praga, só vem em decorrência de um desequilíbrio. Então a ideia é sempre tentar restaurar esse desequilíbrio, né? A gente não usa mais herbicida para controle de plantas daninhas. Todo o controle de planta daninha é feito por roçada mecânica. A gente não usa mais fertilizantes químicos, a gente só usa adubo feito aqui na própria propriedade, o composto. A gente utiliza esterco dos animais, resíduos da produção, da elaboração do vinho, restos de poda. Então, uma série de resíduos que a gente acaba aproveitando e volta para o vinhedo. Bell'amore, bell'amore, non mi lasciare. Uma das estratégias é plantar flores para atrair as abelhas, para que elas não ataquem as uvas. Outra técnica é o acompanhamento do ciclo lunar durante todo o cultivo da fruta. O biodinâmico, ele trabalha com as forças astrológicas, o ciclo lunar. Por exemplo, a questão de colheita e poda, a gente tenta seguir o calendário lunar. Tem um esquema bem simples de entender. A Lua tem um ciclo ascendente e um ciclo descendente. No ciclo ascendente, as forças estão mais na parte superior da planta, a seiva, né? Então, por exemplo, se eu fizer a poda no período ascendente, eu vou perder muita seiva e muita energia. Então, sempre a poda é feita no período descendente, que a seiva está mais na parte inferior da folha. A gente sabe que a biodinâmica, claro, além do respeito do meio ambiente, a gente sabe que a videira ela consegue se desenvolver melhor. Então isso resulta em uma uva com mais expressão de aroma, de sabores, com mais profundidade, né? Vinhos com maior personalidade que revelam mais a característica do local onde ele está plantado, que revela mais a questão do terroir, né?
A pesquisa tem tido papel fundamental no desenvolvimento da vitivinicultura. A Embrapa, localizada em Bento Gonçalves, tem o trabalho de buscar a melhor uva e os tratamentos adequados para as condições climáticas de diferentes regiões do Brasil. Um dos principais projetos é o de cruzamento genético, com o objetivo de desenvolver novas cultivares. Essa é uma seleção de uva de mesa que está sendo desenvolvida pela Embrapa. Ela ainda não tem nome, mas já está em fase final de testes e nos próximos anos vai estar no mercado. Vamos provar então? Ela é bem docinha e não tem semente. A base de todo o programa de melhoramento genético é ter diversidade de materiais. Veja que a viticultura, a videira não é nativa daqui, não é feita uma erva mate, né? Nós não tínhamos videira aqui no estado, então os materiais tiveram que ser trazidos ou da Europa ou dos Estados Unidos. E hoje nós temos mais de 1.400 diferentes tipos de uvas aqui na Embrapa. Através dessa diversidade, promove-se os cruzamentos e usa-se o melhor da tecnologia para alcançar as variedades que atendam os mercados. Ainda que o mercado interno absorva grande parte da produção de vinhos do estado, ela chegou a 36 países no último ano. Entre os principais compradores estão Paraguai, Colômbia, Estados Unidos, Reino Unido e China. A média de 2011 a 2015 é de 6 milhões de litros exportados. O vinho brasileiro se qualificou muito tecnologicamente na vertente da produção das uvas e do sistema de produção do vinho, as tecnologias de elaboração, fermentação, armazenamento, envelhecimento da mesma forma, de forma que hoje nós temos vinhos assim que podem se apresentar com um conceito muito bom, uma qualidade excelente e agora com as indicações geográficas um cartão de visita que é reconhecido internacionalmente. Para atingir a qualidade necessária e competir lá fora, são essenciais o cuidado com a matéria-prima e a ajuda do clima. É o que você vai ver a seguir. Época de colheita na Serra Gaúcha. Este ano dá para comemorar. A projeção é de que o Rio Grande do Sul atinja 600 milhões de quilos de uva em 2017, cerca de 100% a mais do que no ano passado. A quebra da safra em 2016 chegou a 57%, de acordo com a Ibravin. A gente teve que ter um cuidado diferenciado nos vinhedos, um manejo diferenciado justamente para conseguir preservar o que a gente tinha, para preservar a saúde da videira, para que nessa próxima safra pudesse ter uma safra boa, né? Mas 2017 está sendo diferente. É o que nos contou o Eleandro. Quando o encontramos, ele estava fazendo a entrega da produção para a cooperativa. Esse ano foi bom em quantidade, bom em qualidade. Deu umas chuvinhas aí, mas nada de mais grave. Assim. Dá para festejar, ficar contente. Ele trabalha com o pai e a mãe na propriedade da família no distrito de Marcorama. A associação com a cooperativa Garibaldi vem desde a época do avô. Tem muito pessoal que um ano entrega para um, outro ano para outro, conforme o que recebem, né? Só que aí, o ano que tiver muita produção, se quiser entregar esse valor, senão não. Todos deveriam ser a favor ao cooperativismo, associativismo, sabe? Que aí a coisa engrena, anda melhor. A cooperativa foi criada em 1931 por um grupo de agricultores que estavam com dificuldade de comercializar a produção. A garantia de venda é a principal vantagem para o associado. Na verdade, cooperativa é uma união de pessoas. O caso de uma cooperativa vinícola é um grupo de produtores, um grupo de agricultores que se juntam para trabalhar a produção.
A cooperativa, no modo geral, ela tem a obrigação de receber toda a produção do seu associado e, consequentemente, o associado também tem o compromisso de entregar toda a sua produção. A vinícola é uma das que fica na Rota da Maria Fumaça, que também é conhecida como Trem do Vinho. Por isso, uma paradinha é obrigatória para quem está de passagem. Muito importante, estou levando muitas fotos para mostrar meus netos, meus filhos, né? Como era feito os vinhos antigamente. Eu sempre gosto de vinho, eu gosto muito e prefiro sempre vinho, de preferência seco. E o que você achou do vinho aqui da Serra? Muito bom, muito bom. Cada um tem a sua qualidade e a especialidade também é diferente. Provamos, fizemos aí a degustação aqui, muito maravilhoso. Estou levando para casa. Todo ano a gente faz esse turismo, passa por Gramado e aí vem visitar as vinícolas aqui na região. Então a gente passa por aqui e já faz um passeio completo. Vamos agora na Maria Fumaça também. Já conheci assim de longe, de nome, né? Mas eu tinha muita vontade de conhecer. E hoje estou realizando esse sonho. O enoturismo, ou o turismo ligado ao vinho, está em crescimento não só na Serra do Rio Grande do Sul. É um resgate das culturas, dos povos. O vinho é uma bebida extremamente sociável, uma bebida que aproxima as pessoas. Então nós temos no vinho essa fonte de ligação e que faz com que as pessoas realmente se desloquem por N quilômetros para visitar alguma vinícola, sendo ela Brasil ou no mundo afora. A vinícola da Alpizol percebeu esse movimento e apostou na recepção dos visitantes. A propriedade era uma fábrica de tijolos e só depois foi transformada em um ecomuseu da cultura do vinho. O acervo conta com mais de 200 garrafas nacionais e estrangeiras de países como África do Sul, Argélia, Bolívia, Canadá, China e Coreia, além de outros objetos que contam a história da vitivinicultura. Outra atração do local é um forno de fabricação de tijolos que foi desativado e transformado em enoteca. Mas as curiosidades desse lugar não param por aí. Aqui nesta área estão enterradas 85 garrafas de vinho que serão retiradas apenas em 2020. A ideia é observar como o produto vai evoluir e também resgatar uma tradição antiga das famílias italianas, que guardavam a bebida embaixo da terra. Naquela época, muitos anos atrás, não existia outra forma de você armazenar o produto, o vinho no caso, com uma temperatura controlada, um ambiente com umidade controlada também, que não fosse debaixo da terra. Então, se você tem uma temperatura muito elevada, você acelera o processo de oxidação, o processo de amadurecimento do vinho. A temperatura muito baixa, você retarda. Então, normalmente, aquilo que a gente fala, o que é a temperatura ideal? É a temperatura de adega, a temperatura de armazenamento, que vai entre 15, 20 e 22 graus. No Vinhedo do Mundo é possível ver uma coleção de 400 variedades de uvas oriundas de 35 países diferentes. É só caminhar entre as videiras para observar que as folhas vão ganhando cores e formatos diferentes das anteriores. Aqui temos desde as tradicionais, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Riesling, até variedades da Geórgia, da antiga Mesopotâmia, onde foram as primeiras variedades, as mais rústicas variedades de videiras, que depois deram origem a todos os outros cruzamentos. Mas a cultura local também passou a ser valorizada e hoje é uma das grandes atrações turísticas da Serra. No interior de Bento Gonçalves, um roteiro reúne casas de imigrantes e estabelecimentos comerciais do século XIX. É o Caminho de Pedras. Nós imediatamente tínhamos o turista e levávamos eles a visitar as casas que começaram a funcionar e que foram em número de 4 inicialmente. E nós vimos que o turismo fazia muito bem para os habitantes. A arquitetura típica italiana preservada pelos moradores atrai de 80 a 100 mil visitantes por ano. Toda a cultura dos imigrantes italianos, mas não a monocultura da uva e do vinho que todos conhecem, a cultura de
multicultural, as profissões de todos os imigrantes. Então, desde marcenaria até a mecânica, as ferrarias, os moinhos, tudo isso foi reativado nesses anos e hoje temos um verdadeiro patrimônio histórico. Já quem passar pela região central de Bento Gonçalves pode sentir o cheiro de vinho que invade as ruas na época em que é feita a fermentação. Aqui temos outro exemplo de cooperativismo, a Vinícola Aurora, que hoje tem 1.100 associados em 11 municípios da Serra. São 2.800 hectares de parreirais, todos da agricultura familiar. Aliás, uma das principais preocupações atuais da empresa é a sucessão das propriedades. O pessoal está entendendo que talvez ali na atividade agrícola ele possa ter um nível de vida muito melhor do que aquilo que está na cidade, principalmente agora nesses dois últimos anos, em função da crise que o país passa, na verdade, né? Para manter o jovem no campo, a aposta é na tecnologia. Hoje, o processo de recebimento da safra, que até então ele vem se dando em caixas plásticas, são caixas que suportam até 20 quilos, mas existe um esforço braçal para carregar elas debaixo do vinhedo, para o trator, do trator para o caminhão. Hoje se começou a lançar o ano passado, muito embrionário, e este ano já começou a criar corpo, onde já 52 produtores adquiriram os bens. São caixas maiores de 450 ou 500 quilos, onde praticamente não existe mais o esforço da pessoa para carregar esse vasilhame aí carregado de uva. Esta é a realidade na propriedade do seu Roberto. Quando chegamos, ele estava colhendo a uva Isabel, usada na produção de suco de uva. Na época da colheita, ele precisa de ajuda extra, então contrata funcionários temporários. Mas no resto do ano, é a família que toma conta de tudo. Um dos filhos já avisou que não quer ficar na zona rural. Já o outro ainda ajuda nas atividades e poderá, no futuro, assumir a propriedade. E os avanços no campo podem ser determinantes. A minha geração viu o seguinte, do que era antes, que era tudo manual, e aos poucos foi melhorando até chegar agora com o trator. E os tratores estão se aperfeiçoando cada vez mais exclusivo para pareira. Da época do avô até hoje, Roberto viu a propriedade crescer. Hoje são quase 7 hectares de parreirais que percorre com a sua fiel amiga, a Pretinha. Em todos esses anos, como todo agricultor, colheu bons frutos, mas também teve anos difíceis. Para quem cresceu entre os parreirais e trabalha na terra o ano inteiro, ver as uvas maduras e a produção dando resultados é ter a sensação de dever cumprido e a esperança renovada. Esse ano tá boa, a colheita tá excelente, tá? Eu acho que vão passar os 200 mil quilos de novo. É uma satisfação. É muito bom, cara, saber que trabalhou, lidou uma vida inteira em cima disso aí. Que às vezes eu digo, não corre mais sangue aqui, corre vinho nas veias. A nossa pareira é a nossa vida. Passa tempo lidando com isso aqui e fica no sangue, não tem, desde criança. Bell'amore, bell'amore, non mi lasciare. Bell'amore, bell'amore, non mi dimenticare. Rosa di primavera, isola in mezzo al mare.